Bom dia, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus esteja entre nós. Mais um dia buscando a presença do Senhor, que, como diz a sua palavra, ela enriquece e não acrescenta dor. Então, aqui eu pedi ao Espírito Santo que ele venha ministrar sobre nós, porque é somente ele que tem o conhecimento da verdade no mundo espiritual, nos lugares celestiais. É isso que diz a palavra. Porque tudo, como falei em outro vídeo, acontece no mundo espiritual e nós só administramos consequências no nosso mundo físico, daquilo que acontece no mundo espiritual. E nós sabemos que no mundo há muitas vozes, né? Então aqui em Efésios 6, no capítulo 6, versículo 10 ao 11 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, por que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor na força do seu poder? Porque nós não podemos vencer as astutas ciladas do mal. Porque como nós sabemos, né, na nossa a vida espiritual, no mundo há muitas vozes, como eu já falei, e também diz que o anjo dono deste mundo aqui, que tem liberdade nesse mundo, ele não tem o direito à salvação, é Lúcifer. O que quer dizer? Em Isaías 14, 12 diz, ele é denominado como estrela da manhã. Nós sabemos que no mundo espiritual, Jesus, ele dá um nome a cada um de nós, por isso que o significado do nosso nome, um nome significa muitas coisas, inclusive tem na Bíblia muitos nomes, o significado dele no mundo espiritual. Porque esse nome, ele carrega um poder sobre ele. A palavra dele carrega em si uma unção, um poder. Então, isso não podemos ignorar essas nuances que existem dentro do mundo espiritual, não é? Esses rasgos que existem, são traços que existem no mundo espiritual, que nós devemos levar em conta, porque senão, qual é o propósito do nome? Né? Por quê? Por que tu teria um nome? Por que eu teria um nome? Por que Deus diz que daria um nome àquele que vencer, eu darei uma pedra branca com um nome, não é? Então, né? Mas ao que vencer o quê? Vencer as astutas ciladas do mal, vencer ao engano desse mundo. Por quê? Para adquirir, né? Achar o caminho à salvação eterna. Por isso que nós estamos aqui procurando, nos alicerçando em Deus, para que Ele venha nos esclarecer, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o que Jesus deixou no mundo, né? Jesus deixou o Consolador, que nos ajudaria e nos consolaria em todas as coisas. Então, não é não só numa coisa, Ele nos ajudaria em todas as coisas, né? Então, por isso que nós precisamos sempre estar relembrando essas coisas. Porque o homem, nós nos esquecemos, nós nos esquecemos daquelas coisas que Deus, porque justamente Satanás, como diz o Lúcifer, é a estrela da manhã, é um anjo de luz. Ele foi um anjo de luz. E ele segue sendo, porque Deus não retira as coisas que Deus permitiu que ele obtivesse, né? Mas o que acontece? Ele não tem direito à salvação. Ele só tem direito de andar aqui nesse mundo. Mas como ele quis ser, né? É que se comparar a Deus, ele quis ser Deus, o que criou ele, então ele não tem, ele perdeu esse direito, porque ele também carregou com ele anjos do mal. Então, como ele se rebelou, ele também carregou com eles uma parte dos anjos, né? Então, tudo isso no mundo espiritual é vida, existe e está sendo executada, né? Como a gente sabe, a dualidade do mundo, se a gente percebe assim, numa forma empírica, a dualidade sim e não, né? Céu e terra, né? Então, a gente percebe que Deus trabalha com números, né? Então, aqui diz, aqui, ó, dos dardos inflamados, né? Hoje em dia, nós estamos sendo cercados por dardos inflamados. A todo momento, ele está lançando dardos inflamados. O que são dardos inflamados?
São setas que incomodam a pessoa, que tiram ela da nossa vida espiritual, que usam um outro para usam até uma pessoa da própria casa para que venha te tirar da presença do Senhor, para que venha te colocar o mal, para que venha te colocar atrapalho, que venha te colocar sujeira, para que venha te colocar confusão, para que venha colocar brigas, contendas. Então são os dardos inflamados. Mas aqui então, Deus, ele sempre tem a sua boa, perfeita e agradável vontade. É o que diz a palavra, e a palavra dele não mente, né? Então aqui dizem aqui como é dos dardos inflamados do maligno, que está em Efésios 6,16. É isso ele fala dos dardos inflamados do maligno. Mas o que diz no Efésios 6,16? A palavra de Deus diz, Efésios 6,16, que os dardos inflamados, né, do maligno, os dardos inflamados do maligno, eles seriam apagados. Efésios 6,16. Efésios 6,16. Então, aqui diz assim, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. No Espírito, aqui está em letra maiúscula, Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Então, Deus, aqui o que ele fala? Nós temos que orar com o Espírito, com entendimento, para poder apagar esses dardos. Se está nos acossando, porque nós vivemos acossados, era essa a palavra que eu queria usar, acossados, a todo tempo nós temos dardos. Às vezes nós sentimos até fisicamente esses dardos, porque esses dardos nos fincam nas costas, e tu acha que é alguma coisa, mas não é. É espiritualmente, os dardos inflamados malignos. Então, a todo tempo, nós temos que estar, né, orando com súplica, né, e expulsando, porque Deus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte do inimigo. Então, por que nós precisamos orar cada dia mais, nos fortalecer no Senhor, né, na força do seu poder? Mas também nós precisamos pedir a ajuda para o Senhor, para que Ele coloque sobre nós a unção dEle, a unção de Deus que despedaça todo o jugo do inimigo. Porque o jugo do inimigo, ele todo o tempo ele quer nos colocar o seu jugo sobre nossos ombros, sobre a nossa cabeça, né? Principalmente na mente, eles têm usado muito a mente. Outro dia eu vi um vídeo de um moço que falava sobre os dardos inflamados na mente das pessoas, né? Então isso é muito importante, da gente ter esclarecimento e nos ater a isso, a esse, como é que é, esse agir do mal, né? Então aqui diz, o que era o Lúcifer? Em Isaías 14:12 diz, estrela da manhã, anjo de luz, né? Então ele é anjo de luz, até ele porque o mal ele se faz passar por anjo de luz, mas ele é Lúcifer, ele é o mal agora, ele não tem a capacidade de fazer o bem. Por quê? Porque ele não quer fazer o bem, ele quer atrapalhar, ele quer causar transtorno, ele quer destruir as famílias, ele quer colocar seres que Deus não criou na Terra, né? Que esse é o propósito dele. Por que existe tanta, como é que é agora, estavam falando, eu vou falar assim, em termos mais por cima, assim, para que não fique evidenciado. Mas por que todo mundo agora quer dizer, agora vai surgir um novo? Olha a palavra de Deus, como ela tem poder. Agora tu tem que te expressar assim, é um todes e é um todes, para cá, um todes para lá. O que é todes? Todes não é nada, não é nenhuma palavra, não existe em toda a criação da civilização a palavra todes, né? Porque o homem, ele cria muitas coisas. E segundo a palavra de Deus, diz que tudo é vaidade debaixo do céu, né? Claro que a gente não tem que andar aos pedaços. Uma vez eu nunca fui assim
Porque Deus, ele não cria pedaço. Viu alguma flor no campo ter algum pedaço? Ser toda arrebentada assim? Eu nunca vi nenhuma flor ser arrebentada. Da mais singela, né? Da mais singela, né? Que toda a planta, outra vez eu gravei um vídeo que falei que tinha plantas que não tinham flor. Não, tem plantas, toda planta tem uma flor, minúscula que seja, ela tenha. E ela tem aquele requinte de beleza que, olha, que nenhum pintor mais famoso poderia fazer. Inclusive os pintores, eles copiam a natureza, né? Então, a arte, né? Então, aqui nós sabemos, né? Porque as pessoas dizem assim, isso aí é só superstição, isso aí é perseguição. Essas pessoas têm mania de perseguição, né? Mas aqui diz assim, ó, que em Lucas 8, a Maria Madalena, Jesus chegando perto dela, ele expulsou 7 demônios, né? Nós sabemos que Deus trabalha com números, Deus trabalha criou o mundo e ele opera dentro desse mundo físico e celestial que ele criou. Ele criou esse mundo celestial, então ele trabalha, né? Então, o que significa os demônios que Deus expulsou de Maria Madalena? Foram 7, né? Então, o 7, né, na criação de Deus é um número que representa a totalidade, né? Então, cada dia é necessário a gente se esclarecer mais sobre a palavra de Deus, né? Então, ele expulsou todos, né? Todos que estavam nela, ele expulsou. E ele diz, né? Vai e não peques mais, né? Então, o que é necessário? Mas o que acontece? Na nossa vida, nós, como estamos aqui no mundo, nós todo o tempo estão sendo lançados dardos inflamados. Todo o tempo, como nós não temos, às vezes nós não oramos como convém, nós não pedimos para Deus ir à nossa frente, colocando a unção dele, ministrando sobre nós, nós saímos assim, sem lenço, sem documento, como dizia aquela música do Holocupido, acho que era sem lenço, sem documento. E então, mas isso aí é só para quem é muito velho, que não é muito velho, mas é a pessoa que está no outra performance, vamos dizer assim, né? Então, gente, é isso aí, né? Nós sabemos que Deus nos dá a condição de fazer tudo. Mas o que é necessário? Colocar em primeiro lugar o reino dos céus, porque as demais coisas ele nos acrescentaria, é o que diz, né? Então, colocar o Senhor em primeiro lugar, porque Deus, a glória é dele, ele não reparte a glória dele com ninguém, né? Ele é o Criador, nós somos a criatura, né? Todas as pessoas, muitas informações do mundo foram apagadas, como a gente sabe, na história e tudo, e muitas coisas foram criadas para distorcer, né? Para distorcer a palavra de Deus, para distorcer a criação de Deus, mas nós que estamos aqui, nós temos o direito à vida eterna, ao livre-arbítrio. Então, por que escolheu o bem? Ele diz assim, apressa-te em fazer o bem, né? Escolhe o bem, não escolhe o mal. Ainda Deus diz na Bíblia, escolhe o bem, não escolhe o mal. Deus é tão amoroso conosco que ele se importa conosco, né? Que nós sejamos limpos. Ele diz, limpe-se com água limpa, porque existe água suja, né? Limpe-se com água limpa, né? Então, escolha o bem. Se tiver uma pessoa fazendo uma coisa má e fazendo uma pessoa uma coisa bem, escolhe o bem, não escolhe o mal, né? Pro teu bem, porque aquilo que tu semeares, tu vai colher, né? Tudo há um propósito debaixo do céu, tudo há tempo, né? Nós precisamos estar sempre alicerçados em Deus, por isso, para que nós não venhamos a nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, né? Então aqui diz assim, os dardos inflamados, eles são lançados, né? E chegam até nós, porque às vezes nós, como falei, a gente sente até no corpo físico, né? São setas, fincãos que tu leva durante o dia que tu não sabe de onde vem, né? Mas aqui diz em Efésios 6,16, né?
que o Senhor, quando nós buscamos o Senhor, Ele apaga esses dardos inflamados. Em nome do Senhor Jesus, né? Esse nome que está sobre todo nome, né? Esse nome que tem poder, né? Então, nós precisamos estar avivados, vivos, vivos na fé. Pedir para o Senhor colocar, abrir os nossos ouvidos espirituais nos lugares celestiais, para que nós venhamos escutar só a palavra do Senhor. Não escutar coisas que não agradem a Deus, vozes estranhas, né, como fala a Bíblia. Então, gente, isso aí é a palavra de hoje. Eu sempre procuro estar voltando ao primeiro amor. Nós temos que estar constantemente voltando ao primeiro amor. O que era o primeiro amor? O primeiro amor, a gente se distancia, vai se distanciando do primeiro amor quando a gente conhece Jesus. A gente vai se distanciando, vai se afastando, porque o mundo vai nos enchendo de muita informação que não é necessária, que nos distrai do caminho, né? Então, nós ficamos distraídos, né? Então, distraídos e nós não percebemos, e desapercebidos, que a gente não percebe que existe um trabalhar do mal. Existe, ele trabalha, o Lúcifer é um anjo inteligente, ele trabalha nas nossas vidas, ele trabalha com os nossos, ele usa os nossos. Então, nós devemos pedir a Deus que, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que Deus coloca no nosso coração, que nós intercedamos, ainda que a gente não conheça, que a gente ore por aquela pessoa, não é? Porque uma oração, diz a Bíblia, que pode tudo em seus efeitos, né? Então, ela apaga esses dardos, e esses dardos não chegam na nossa casa, estão proibidos de chegar na nossa casa, está desfeito, apagado. Então, se nós precisamos, que nós estamos sentindo que não estamos sendo atacados, que nós venhamos a colocar o nosso joelho no chão. Porque acontece que muitas igrejas agora só oram de pé. O joelho no chão é fundamental, gente. Eu aprendi isso agora que eu tenho tempo de colocar o joelho no chão, né? As orações da madrugada, o jejum, por que eu servo o jejum? O jejum para que nós venhamos, né, tirar toda a capacidade física do homem, para que a carne não venha se sobrepor ao espírito. Então, nós precisamos, né, muita gente faz jejum, né, os jejuns intermitentes, faz jejum de água, né? Senhor, eu me consagro hoje para me fortalecer espiritualmente em Ti, para saber a Tua vontade. De tal hora, eu vou só tomar líquido, não vou tomar outra coisa. De preferência, toma água, toma chimarrão, mas nada que seja doce, né? Porque o doce alimenta o corpo físico, né? Tá, pessoal? Então, é essa oração, essa minha oração, é a minha oração. Todo esse vídeo aqui é uma oração a Deus, para que Ele venha nos fortalecer, nos colocar a unção dele que despedace todo o jugo do inimigo, porque o inimigo está sempre nos querendo nos subjugar, lançando dardo, lançando seta, lançando o que for, né? Pedindo a Deus sabedoria que vem do alto, porque do alto diz a palavra que nos vem o socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. Mas por quê? Por que nós procuramos Deus só na angústia? Será porque eu conheci Deus na angústia, né? Na angústia, buscando por um filho, a minha vida toda arrebentada, né? E eu chamando os irmãos da igreja de louco, coitados, né? E a minha vida, assim, aos pedaços. Então, gente, é isso aí. Então, precisamos colocar, hoje estamos já no fim dos tempos, né? Não esqueça de estudar Apocalipse, gente. Apocalipse, eu achava um livro bem assim, logo que eu conheci o Evangelho, eu achava um livro assim, esse livro aqui deve ser Deus lascando todo mundo. Mas não, é o livro, né? O Apocalipse, né? O livro de João, o Apocalipse é o livro que nos traz a salvação, né? No mundo espiritual a gente não compreende muitas coisas. E a Bíblia diz em Isaías, né, que existem coisas encobertas, né, que Deus revela aos seus, né?
eu não sei se é em Isaías, mas mas em Isaías diz assim, ó, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Então, o que que são as riquezas encobertas? Em Isaías, eu acho que é 45, 50, uma coisa assim. Mas em Isaías do 40 ao, acho que é o 51, em Isaías vocês acham, né? Isaías é um livro tão importante também. E o Apocalipse eu achava um livro assim, eu nunca chegava no final de Isaías. Para dizer a verdade, eu nunca li a Bíblia inteira, nunca li, né? Então eu só vou direcionada assim, que eu peço para o Espírito Santo ministrar sobre mim, né? Tenho pedido, porque as coisas que a gente aprende na igreja, a gente aprende, e se não existe a unção do Espírito Santo, ninguém é edificado. Então, por isso que nós precisamos cada dia orar para que Deus venha tomar as rédeas daquilo, para que Ele venha ministrar aquilo que é do agrado dEle, da vontade dEle, da necessidade de Deus. Porque nós estamos aqui na terra, nós somos soldados de Cristo. Eu peço a Deus, sempre peço a Deus que faça um povo forte baixar sobre a terra, um povo dEle, né? Porque nós precisamos estar fortes, gente. As pessoas estão sendo enfraquecidas no se alimentar com muitas bobagens, muitas vaidades, né? Nós estamos nos alimentando tanto fisicamente como espiritualmente com muitas vaidades, muitas coisas que não edificam em nada. Vamos se edificar em Deus, vamos permanecer na presença do Senhor, porque como eu já falei no outro vídeo, há outra vida, há outra vida. E aquele que ficar aqui vai ter que ter a unção e o Espírito Santo para que ele venha ser edificado em Deus. Até o Espírito Santo Deus vai tirar, né? Deus diz que o tempo de angústia Deus vai tirar. Então, tudo aquilo que a gente aprender agora é o que nós vamos ter na mente e no nosso coração. É o que vai nos fazer suportar as coisas que poderão vir, tá? Mas Deus, Ele faz num abrir e piscar de olhos, né? Deus transforma tudo num abrir e piscar de olhos, como diz a palavra, né? Até ele disse que, na palavra dele que se não abreviasse aqueles dias que ninguém resistiria, né? A gente sabe, cada um que conhece a palavra de Deus sabe quando existe uma nuvem negra no céu, quando vem alguma coisa. Então, gente, procuremos não nos distrair com tantas coisas, gente. Procuramos colocar em primeiro lugar. Deus é maravilhoso e é amoroso conosco, né? Aqui diz assim, ó, fala também, né, dos casais, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, em Efésios, muitas mulheres carregam, né? 5, e muitos homens carregam as mulheres e muitas mulheres carregam os homens, os seus maridos, né? Eu falo dos seus maridos. Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, né? Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Por que diz assim? Isso aqui não é machismo, né? Porque no mundo espiritual, quando tu te une com uma pessoa, né? Por exemplo, quando tu comete adultério, né? Essas informações daquelas pessoas, do DNA delas, todas elas ficam registradas no teu. E tu te unir com aquela pessoa quer dizer que tu vai carregar todo o fardo dela, tu vai carregar, né? No mundo espiritual. Então, por que o mal está agindo assim, em adultério, em lascívia, em pornografia, como é que é, das crianças a colocar o sexo, não ter mais o sexo que Deus criou. Por isso. Porque aí ele consegue colocar toda a sujeira que ele quer fazer, porque o mal ele é sujo. Pode ver que espíritos imundos existem na sujeira, existem várias castas, né? Então ele age assim. Então várias castas de espíritos imundos.
Existe a caça de homossexualismo, de lesbianismo, existe a caça da sujeira, existe as caça da vaidade, da sensualidade, existe caça da embriaguez, existe as caças das drogas, tudo é degradação, né? Nem sei se esse vídeo vai passar, né? Mas Deus sabe, é Ele que sabe. Então, procuremos nos limpar cada dia mais na presença do Senhor. É Deus que nos dá condições de nos limpar, gente. É Deus, não é de nós mesmos, não é do pastor, não é da igreja. Nós temos que buscar, nós temos livre-arbítrio, é responsabilidade tua, tá? É responsabilidade tua. Não seja bobo, não seja bobo, não seja boba, não seja boba. Que Deus abençoe cada um, é a minha oração, né? Sempre peça para Deus, Senhor, fala comigo, fala comigo. Está andando na rua? Senhor, fala comigo. Espírito Santo fala comigo. Coloca aquelas pessoas que realmente vão edificar a minha vida em ti, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Abençoa, Senhor, cada um que vai assistir esse vídeo e coloca sobre o alto da cabeça deles a planta dos pés, o teu jugo, a tua unção que despedaça todo o jugo do inimigo, Pai. Que caiam por terra os inimigos do Senhor, porque todas as pelejas que Deus fez no Velho Testamento, e Deus foi à frente, Ele venceu. Então, nós precisamos estar alicerçados em Ti, Pai. É a minha oração, Paizinho, precisamos apagar esses dados inflamados, Paizinho, para que nós não venhamos sobrecarregar, Paizinho, de uma tão forte tempestade que não possamos suportar, Pai. Abençoa-nos, enche-nos, Paizinho, revesta-nos, limpa-nos com água limpa, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais nos lugares celestiais. Tira as escamas dos olhos, Pai. Tira as escamas dos olhos, Senhor Jesus. Que nós venhamos ter sabedoria, mansidão, longanimidade, humildade, Pai. Que nós venhamos, Paizinho, realmente comer do alimento sólido, não só de leite, Paizinho querido, de leite da palavra de Deus, mas alimento sólido, Senhor. Não só de bem-aventurança, de coisas que nos fazem bem a nossa vida física, Pai, mas principalmente as espirituais, Senhor Jesus, porque essa, Senhor Jesus, nos alcança a salvação, nós vamos alcançar a salvação, o caminho de volta, o caminho, que é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e diz a tua palavra, ninguém vai ao Pai senão por Ele. É essa nova aliança, é essa nossa nova aliança no Novo Testamento. Então, Senhor Jesus, que nós possamos receber esse nome nessa pedra branca que o Senhor vai nos dar, Senhor Jesus, que nós possamos guardar essa coroa, Paizinho, e cada dia mais colocar mais pedras preciosas nessa nossa coroa, Pai, até a chegada à tua vinda, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, Paizinho, tira toda a tristeza do nosso coração, Senhor Jesus, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, Pai, com o teu rio de águas vivas que correm do trono de Deus, em nome do Senhor Jesus. É essa minha oração, abençoando, Paizinho, cada pessoa, em nome de Jesus.